Eu sei que você deve imaginar que reputação é uma coisa importante, boa parte das pessoas sensatas sabem que reputação é importante, mas eu sei que talvez lá no seu cérebro você pense o seguinte: reputação é uma coisa para gente famosa, né? Para celebridades, para pessoas muito visíveis no mercado, e não é tão importante para mim porque não é prático no meu dia a dia. Se você trabalha com vendas, se você é um profissional liberal, talvez pense nessa importância, mas talvez pense dessa forma. Então fica comigo aqui. Se você está me assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, porque esse tema vai ser muito especial. E toda terça e toda quinta eu trago um novo olhar sobre esse tema que é a paixão da minha vida, né, que está impregnado na minha vida, que é personal branding, que é o tema das marcas pessoais. Então eu falo sobre carreira, sobre realização, sobre diferentes olhares aqui. Toda semana, 2 episódios. Mas eu queria dizer para você que esse episódio eu resolvi falar sobre reputação porque ele é muito especial para mim, porque é o episódio de número 50. E eu quero você comigo. Então fica comigo aqui, porque eu vou lhe mostrar esse outro olhar prático para a reputação. E eu começo dizendo que normalmente as pessoas sensatas entendem o poder da reputação, mas não percebem o poder da reputação, que eu chamo assim de o efeito especialista no dia a dia das nossas negociações. Eu quero lhe dar pelo menos 4 razões muito práticas no efeito especialista, e depois eu vou desdobrar isso. No final eu vou desdobrar especialmente isso para as nossas vidas pessoais. Mas eu queria dizer que o primeiro grande efeito de um especialista é a redução da sensibilidade ao preço. Isso é muito importante para você, se você é profissional liberal. O que acontece com essa redução de sensibilidade ao preço? Quando nos dizem, quando a gente pede informação, e normalmente a gente busca especialistas assim, a gente pergunta para um amigo, né? A gente pergunta para um vizinho, para um parente, me indica um especialista aí, e quando essa pessoa nos indica e diz assim: olha, eu vou te apresentar o melhor cara do mundo para fazer isso, a gente naturalmente dispara no cérebro uma sensação de que esse cara deve cobrar acima da média. Por quê? Por uma razão natural. Se alguém nos diz que esse cara é o melhor do mundo, a gente tende a compreender que ele não deve ser um cara mediano e que ele deve cobrar muito acima da média. Mas o interessante aqui para você pensar nesse efeito especialista é que mesmo assim a gente reduz a sensibilidade ao preço e a gente fica com muito interesse de pagar acima da média, porque afinal, se esse cara é o melhor do mundo, deve ser muito bom. Então esse é o efeito que dá de redução de sensibilidade ao preço. Olha o contrário, quando nos dizem: olha, eu vou te indicar um profissional aí para quebrar o teu galho, né, uma linguagem bastante popular, ele não é o melhor do mundo, mas é um cara aí que vai resolver teu problema se tu tá com pressa. A lógica no nosso cérebro é completamente diferente. Sabe por quê? A gente pensa, se esse profissional é mediano, mais ou menos, a gente vai pagar pela média de mercado. E geralmente os clientes, ainda aqueles clientes mais agressivos, vão pensar o seguinte: eu vou chamar esse sujeito e vou pressionar um pouco ele no preço, vou ver a média de mercado, vou pressionar, e talvez depois do desconto ainda vou pedir prazo para judiar o cara. Porque o sujeito se entende grande como cliente, porque ele está lidando na negociação com um profissional que é mediano. Então entende a diferença disso? A redução da acessibilidade ao preço quando nos dizem que é um grande especialista. Mas o segundo efeito é muito interessante, que é quando nos dizem que esse profissional é o melhor do mundo naquilo que ele faz, normalmente a gente já pensa o quê? Ele deve ter agenda lotada. E mesmo com essa ação de ter agenda lotada, a gente já sabe, talvez ele não possa me atender agora, talvez ele possa me atender daqui a 1 mês, 2 meses, dependendo da especialidade, e mesmo assim tem um efeito no cérebro muito especial. A gente tem a tendência a querer aquele especialista porque nos recomendaram dizendo que ele é o melhor do mundo naquilo. O terceiro efeito é muito semelhante a esse, que é uma espécie assim de sensação de que eu vou fazer mais sacrifício para contratar porque ele é o melhor do mundo. Por quê? Porque se for um profissional mediano de mercado, eu mando chamar ele até mim na melhor conveniência da minha agenda, na minha casa ou no meu escritório, porque afinal a tendência natural é a gente pensar, se é um profissional mediano, deve estar com a agenda vazia e eu vou chamá-lo até aqui porque ele tem que vir até porque eu sou cliente. Agora, quando nos dizem que é um grande especialista, que é o melhor do mundo naquilo, a tendência da gente é ao contrário,
é pensar o seguinte, eu acho que eu vou marcar e vou até o escritório dele. Né? Se tiver que pegar um avião, muitas vezes, para ir a outro lugar, a gente vai, dependendo dessa especialidade. Então esse é o terceiro efeito. E o quarto efeito é um efeito especialista que é muito valioso e que a gente não se dá conta, que é a possibilidade de ser ouvido. Imagina você que a gente vive hoje numa sociedade completamente ruidosa, todo mundo fala e ninguém escuta ninguém, mas quando a gente vai sentar à frente de uma negociação de alguém que nos indicaram como o melhor do mundo naquela especialidade, a tendência da gente é ouvir o que a pessoa está dizendo. Tem ideia do poder disso no dia a dia da gente, como profissionais? E aí, não só ser ouvido, mas ser acatado. Porque quando é um grande especialista, quando goza de boa reputação, a tendência da gente é, antes de ouvir a pessoa, a gente já tem a tendência, a probabilidade de aceitar que ele está certo naquela indicação. E não pensa aqui que isso é só para gente famosa, para um neurocirurgião, não. Estou falando do dia a dia, pode ser o pintor da nossa casa, pode ser o instalador hidráulico, pode ser o motorista que nos indicaram. A tendência da gente é escutar e ouvir, né, e acatar, porque a gente entende que se ele é o melhor do mundo, ele deve saber disso. Eu estudo isso há 22 anos e já ouvi de amigos juízes que diziam o seguinte, ó, dependendo da reputação dos advogados das duas partes, o juiz já tem uma tendência natural a imaginar que a causa vai ser ganha por um e não por outro, por conta desse efeito da reputação. E o que eu quero dizer para você, e aí para você refletir agora, você vai dizer assim talvez, eu não sou profissional liberal, eu trabalho numa grande organização, não faço negociações, não sou uma pessoa de vendas, não preciso pensar em reputação. E esse é um grande engano, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos que acordamos, do acordar ao deitar, a gente negocia. A gente negocia o tempo todo. A gente negocia com a família, a gente negocia com os colegas, a gente negocia com o chefe, a gente negocia com a equipe. Se for o dono da empresa, muitas vezes numa grande empresa, negocia com o conselho, negocia com seus diretores, né? Negocia com seus fornecedores, ou seja, nós vivemos negociando o tempo todo. E essa é a grande reflexão valiosa para você pensar, que boa parte das nossas negociações já nascem perdidas ou já nascem negociações de sucesso por conta das nossas reputações. Então essa é a grande ideia em Personal Branding, fazendo gestão das nossas marcas pessoais, que o nosso nome possa trabalhar por nós nas negociações. Você já deve ter passado por isso, eu já passei. Quando a gente vai se encontrar, quando a gente vai contratar alguém que é um grande especialista no assunto, a gente já quer reduzir as cláusulas do contrato, a gente quer facilitar a coisa, porque a gente tem tanta admiração, a gente tem tanto respeito, a gente já ouviu falar tanto daquela pessoa que a gente gostaria de trabalhar com ela. Então, imagina o quanto vale isso na sua vida. Pense nas negociações diárias que a gente faz dentro da empresa. Pense nas ordens que muitas vezes a gente precisa dar, nas recomendações que a gente precisa dar, e no que as pessoas acatam ou não acatam aquilo que a gente disse por conta da nossa reputação. Pense, reflita comigo aqui, que nós lideramos e somos liderados por conta das percepções que a gente tem. Ouvir de alguém pedir alguma coisa pra gente, de quem a gente gosta muito, quem a gente respeita muito, tem um peso muito maior do que aquelas pessoas que a gente não respeita ou que não gozam de boa reputação. Então, se você pensar nesses 4 efeitos de especialista aqui nas negociações, se você for profissional liberal, isso tem um valor incrível nas nossas carreiras, no nosso sucesso. E se você trabalhar numa empresa como colaborador, pense no efeito das suas ideias serem aceitas ou das suas ideias serem rejeitadas por conta da sua reputação dentro da organização. Isso tem um valor incrível que eu queria que você refletisse, me deixasse seu comentário aqui se isso fez sentido para você. E se fez sentido, fica comigo, se inscreva no canal, que todo episódio novo eu trago um novo olhar sobre esse tema que é a grande paixão da minha vida, que é Personal Branding. Então fique em paz, fica com Deus e até o próximo episódio.